O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Trazer um assunto que vira e mexe a gente vem conversando, que é sobre inovação na mineração, né? Hoje eu tenho a presença aqui de conversar sobre esse assunto com o Caio Barbosa. Caio, finalmente deu certo, vamos bater esse papo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Johnny. Agradeço também a Zélia, que começou a nossa intermediação. Agradeço você, parabéns pelo podcast, eu sempre estou acompanhando aí, desde as entrevistas, e obrigado para quem está assistindo também. Perfeito. Pessoal, o Caio Barbosa, ele é engenheiro de Minas, né, formado pela UFOP. Atualmente, ele é desenvolvedor de negócios Brasil da Emerald Gold Modeling. Depois ele vai falar um pouco mais sobre a empresa, né? Possui experiência em planejamento de mina, em a parte de ferro, níquel, pesquisa mineral, business, valor de negócio, muito mais. Já foi professor também da UFMG. E vamos aqui conversar sobre inovação, né? Mas vamos nivelar todo mundo aqui, Caio. Na sua visão, né? O que significa inovação na mineração e por que ela é tão importante? Bacana, obrigado, Johnny. Só um adendo aqui. Na verdade, eu fui professor da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais. Desculpa, só para... Ok, UENG, sem problema. Mas falando de inovação, o que é inovação, né? Eu vou pegar um pouco de intertextualidade, porque eu até acompanhei algumas entrevistas do podcast da mineração com o Gisley, da Prominas. O Gisley é um grande amigo meu, falando lá do Minecart, algo incrível. E também o pessoal da KPI, né? O Giovanni estava lá com vocês, são pessoas incríveis aí, um grande abraço para eles. Mas falando de inovação e trazendo um pouco dessas ideias, na minha visão, inovar é você criar algo novo que melhore o ambiente de trabalho, que melhore a nossa qualidade de vida. Eu dou um exemplo muito claro do que seria uma inovação. Vamos dizer que o telefone ele foi inventado lá em 1876. Eu só sei esse ano exato porque foi o mesmo ano que fundou a Escola de Minas de Ouro Preto, foi onde eu me formei, né? Então, o Graham-Bell e o Sr. Watson, eles criaram a primeira ligação no ano de 1976 e hoje nós temos uma grande inovação de conseguir ver vídeo a vídeo, conseguir ver quilômetros de distância até do outro lado do mundo, até como a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que você está no Nordeste brasileiro, eu estou aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, como é incrível nós fazermos a inovação. E como é incrível poder participar desse podcast, mesmo a quilômetros de distância, sem nós não termos conhecido pessoalmente, mas ter essa possibilidade de trazer a luz da verdade, a luz das coisas, ter um conforto, estar no conforto de casa. Então, eu penso que inovar é trazer conforto, é trazer saúde, é trazer segurança, é trazer bem-estar para as pessoas. De modo, vamos dizer assim, de modo geral, né? Não, você falou muito bem nessa questão às vezes também a gente conversa muito sobre isso, é pegar coisas diferentes e juntar elas, e isso também é inovação, né? Eu até brinco aqui com o pessoal que podcast já existia, mineração também, juntou os dois, criou o podcast da mineração. Né? Então, e faz falta realmente, Johnny, assim, eu sentia falta de ter algo falando sobre mineração. Normalmente os podcasts hoje falam de assuntos gerais, normalmente finanças, que eu gosto muito de falar sobre finanças e negócios, né? É uma área que eu estou atuando hoje, mas eu sinto aquela falta da técnica e você traz participantes incríveis aí. Parabéns mais uma vez, né? Para ter elogiando demais aqui, mas realmente o trabalho que você faz, junto com toda a sua equipe, é incrível no podcast da mineração. Beleza, muito obrigado. E, Caio, a sua visão, né? Quais são os principais desafios que a indústria de mineração enfrenta atualmente? Pensando no desafio, vamos pensar para a inovação ou pensando em desafios dos próximos anos? Bem, isso é uma visão que eu tenho, posso estar até erroneamente incorreto, né? Posso estar até incorreto em dizer isso, mas eu vejo que sustentabilidade, questões ambientais, redução de carbono, de emissões de carbono, e também a limitação dos recursos minerais. Então, esses três pilares é um grande desafio. E aqui no Brasil, se a gente for trazer essas questões para o Brasil, eu penso que a mineração tem um desafio ainda maior, que é, não vou dizer apagar o passado, mas conviver com o passado que nós tivemos aí
de eventos, como a gente conhece, Brumadinho, Mariana, dentre outros. Então, a mineração é tanto mal vista pela sociedade. O grande desafio é mostrar que as empresas que estão fazendo errado, elas têm que ser punidas, sim, tem que ter lei, sim, que tem que punir essas empresas, mas também tem empresas que estão fazendo certo, que estão fazendo correto, que segue a lei, que traz o conforto, traz bens minerais, traz desenvolvimento sustentável para a sociedade. E eu quero pegar só tem um gancho aqui. Eu vou lançar um livro, o título do livro é O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Mineração. O lançamento vai ser no dia 5 de setembro, na Praça da Liberdade, no Museu Gerdau, às 19 horas. Vai contar com a presença do deputado Zé Silva, ele é presidente da Frente Parlamentar para a Mineração Sustentável, também um grande amigo meu. Passou aqui pelo podcast também. Ah, ele já esteve aqui? Uhum, que bacana, cara. O dele eu não vi ainda. Bacana demais. Não, o Zé Silva é incrível, né? Então, a visão que ele tem, o posto que ele está, a experiência que ele possui, eu convidei para participar juntamente do livro, para falar um pouco mais da FPI, da Frente Parlamentar para a Mineração Sustentável. E eu penso que o caminho que nós estamos, vendo o Brasil de modo geral, está um caminho legal, está um caminho certo, um caminho correto, onde tem frentes parlamentares, tem a sociedade civil fazendo a cobrança, as empresas buscando melhorias. Tem empresas ainda, talvez não estejam cumprindo, se tiver, tem que ser punida. E é sobre isso que o livro nós estamos falando, né? Que toda a sociedade civil está junto, estamos todos juntos buscando um bem-estar para a população, a saúde, a segurança e uma mineração sustentável, que é algo inimaginável, que é o que nós mais buscamos mesmo. Então, eu penso assim, o grande desafio, né? Como fazer esse desafio? Investindo em pesquisa e desenvolvimento, ouvindo as pessoas, ouvindo a sociedade civil. Então, unindo tudo isso, eu acredito que nós teremos um futuro muito promissor na área da mineração sustentável. Exatamente, né? Comunicar o setor com esse livro, com certeza, quanto mais conhecimento que o pessoal tiver para defender a área, falar a verdade da área, vai ser bem-vindo. Se você estiver lá na Exposibran, eu quero o meu exemplar lá, eu quero a dedicatória para a gente bater um papo lá. Inclusive, a Emerald Geomodeling, a empresa na qual eu trabalho, é uma empresa norueguesa, mas que está atuando aqui no Brasil, nós vamos estar com stand lá na Exposibran. Convido você também para estar lá. Vou estar com o meu livro, o deputado Zé Silva vai estar lá também em alguns painéis, o Miguel Paganin também, que é um gestor, um executivo da Vale, vai estar lá também em alguns painéis, vai falar sobre o livro. Então, sinta-se à vontade, vamos me encontrar na Exposibran, vai lá no stand da Emerald Geomodeling, seu livro já vai estar autografado, tá bom? Beleza, estaremos lá. Bacana demais. E Caio, na sua visão, né? Como é que a automação e a inteligência artificial, né, estão sendo aplicadas na mineração? Nossa, João, é interessante. Nesse ano, eu fui em cerca de uns 3 ou 4 congressos, simpósios aí, Cimex Mining, Slope Stability, teve o Lithium Business Araçuaí, teve um simpósio de segurança de barragem, um simpósio de geometalurgia. Então, assim, como que a automação pode ser aplicada? Então, automação e inteligência artificial. Eu vi inúmeras formas, eu vi inúmeras tecnologias, a inovação é cada vez mais presente nesses congressos, o que é incrível, assim, parabenizo até todos que apresentaram trabalhos nesses congressos que eu pude estar presente. Mas agora eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado aqui, falando um pouco da Emerald Geomodeling. Eu vivo isso todos os dias, né? De automação, de inteligência artificial, que é o que nós trabalhamos. A Emerald, ela tem uma tecnologia, fazendo um grande resumo aqui, que a ideia é reduzir furos de sonda. Se eu reduzo furos de sonda, eu reduzo a exposição de um colaborador, eu reduzo o tempo para executar algum projeto, alguma prospecção, seja de geotecnia ou exploração. E reduzindo esses furos de sonda, nós utilizamos inteligência artificial juntamente com levantamentos aerogeofísicos. Então, quando nós falamos de levantamento aerogeofísico, cobre grandes áreas. E quando cobrimos grandes áreas, evitamos de fazer muitos furos de sonda nessas áreas maiores. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, eu não vou ficar aqui falando muito da Emerald, porque eu me empolgo também e acabo eu fico sem parar de falar, né? Então, mas quem tiver interesse, meu contato, o Johnny vai colocar ao final aí, fiquem à vontade de entrar em contato conosco, LinkedIn, telefone, por e-mail, para nós falarmos da tecnologia. Mas
indo à pergunta, como que nós atuamos? Então, a inteligência artificial, ela está intimamente ligada à melhoria, conforme eu disse no início, né, a inovação, a melhoria de qualidade de produtos, a melhoria de qualidade de vida, de trabalho. Imagina eu não precisar colocar uma sondagem, colocar 10, 20, 30, 40, 100 ou 200 furos de um projeto e reduzir esses furos de sonda, o quão hábil, o quão rápido eu vou conseguir fazer essas entregas. Então, eu dei um exemplo aqui da Inros, mas, enfim, tem inúmeras outras empresas fantásticas que eu pude conhecer nesse decorrer desses últimos meses, com vários congressos que eu pude estar presente, né? Então, a inteligência artificial, definitivamente, ela é revolucionária para todos nós. Eu acho interessante, né, quando a gente fala em IA, é a questão da análise de dados, né? Porque mineração aí já tem minerações aí com mais de 100 anos. Imagina um banco de dados de uma mineração dessa, né? O quanto isso poderia ajudar a tomada de decisões da região. Então, isso, uma pessoa fazendo é quase que humanamente impossível. E com a IA, a gente fazendo as perguntas certas, ela vai dar os resultados certos. Nossa, Johnny, pegando um comentário aqui, você dizendo de operações centenárias, né? Nós temos em Minas, realmente Minas muito antigas, como a mina de ferro de Casa de Pedra de Congonhas, temos as minas de Itabira, que a Vale nasceu lá, né? E o mais incrível, então, a mina da Samarco. Eu estava no simpósio e o Leonardo Bonfioli, que é um geólogo de exploração da Samarco, lá um geólogo técnico lá da turma, ele estava falando a quantidade de dados geometalúrgicos que ele possui na mina. Todo mundo ficou impressionado no congresso. Então, assim, isso aliado a machine learning, o aprendizado de máquina, junto com inteligência artificial utilizando redes neurais, como que a gente pode ter ótimas tomadas de decisão com essa base, com esse dataset, essa base de dados tão incrível, né? Então, assim, definitivamente é essa linha mesmo que você disse, tá? Caio, você falou aí um pouco sobre reduzir a quantidade de furos, né? Mas, assim, além dessa, né? Quais iniciativas, assim, você vê que existe atualmente para reduzir o impacto ambiental na mineração, usando tecnologia, no caso? Nossa, cara, é incrível. Vou dar alguns exemplos que eu vi nesses últimos meses aqui. O aerolevantamentos, fotografias aéreas de satélite. Então, assim, a mineração já chegou, já tem empresas, é incrível, empresas, não sei, não me lembro aqui o nome exatamente, mas eles têm satélite orbitando a Terra para verificar estabilidade de talude ou estabilidade de um talude de barragem, um talude de mina, enfim, para saber se teve alguma variação. Então, o quanto que é incrível, e eles utilizam essas imagens com tratamento de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, olha em que ponto que nós chegamos, que eu vou até fazer um comparativo aqui. Na década de 90, mais ou menos, eu era criança, assim, né? Sei lá, eu sou de 88, já falei minha idade aí, né? Então, lá para os anos de 93, 94, tinha aquele Windows 95, né? O Windows iniciais lá. E eu tenho um tio, que ele foi um precursor na família a ter computador. Ele era engenheiro agrônomo, ele tinha uma fazenda grande lá, ele tinha um computador, mexia no computador dele. Ele mesmo ficava abismado, como que pode eu escrever uma coisa aqui nessa tela, nessa televisão, eu aperto o botão aqui e aparece aquela coisa numa impressora. E se a gente for pensar, é uma coisa assim, como que isso acontece, cara? Como que é incrível a tecnologia. Agora, o mais incrível, como que tem um satélite orbitando o nosso planeta Terra, tirando fotos, tendo um algoritmo de inteligência artificial e aprendizado de máquina que consegue mapear se tem um talude que pode sofrer uma instabilidade, uma variabilidade. Isso é incrível como a nossa capacidade, como que o ser humano é lindo, maravilhoso, né? A humanidade é linda, maravilhosa, como que a inteligência humana é perfeita. Então, eu não tenho nem palavras assim, para discutir, mas fazendo um comparativo, é algo inimaginável com o que a gente tem hoje, definitivamente. Exatamente. A gente, eu sempre digo, quando eu faço palestra, você fala, estamos no nosso melhor momento da tecnologia. Eu já falo isso há 10 anos. Estamos no melhor momento, sempre ela se evolui. Agora, a velocidade de evolução é que eu acho muito, muito impressionante.
coisa que um ano atrás era inovação, hoje já está superada, aí mês a mês praticamente. Nossa, essa velocidade é o que ainda me surpreende. Nossa, você me fez até lembrar de eu acho que os drones começaram a ficar mais famosos, né? Fotografia aérea. Acho que foi lá no ano de 2010, mais ou menos, 2010, 2011, começou a se falar de drone, de tirar foto com drone. Aí depois vieram os drones com levantamento topográfico. Aí vieram depois os drones com levantamento geofísico. Aí vieram os drones com multilaser, ou seja, eles fazem multi-coisas no próprio levantamento geofísico. Um drone só consegue tirar foto, pegar topografia, gravimetria, magnetometria, gama espectrometria. Eu falei, meu Deus, e assim, há poucos anos atrás, se a gente for falar 10 anos atrás, o drone só tirava foto, no máximo uma foto, e fazia um vídeo, era só isso mesmo. E hoje nós temos tantas coisas, tantas tecnologias acopladas e melhoradas, e realmente, conforme você disse, um piscar de olho parece que já tem uma nova tecnologia surgindo aí. E é incrível que eu vejo até internamente na Emerald, né? A Emerald, quando eu entrei na Emerald foi no ano passado. Do ano passado para cá, o que o pessoal de desenvolvimento tecnológico já conseguiu fazer, eu achei incrível, cara. Eles desenvolveram um software em 6 meses que consegue fazer um tratamento de dados geofísicos em coisas de minutos, o que antes demorava horas para poder tratar os dados. Então, sem dúvida nenhuma, é o piscar de olhos. A cada momento a tecnologia ela vai se criando e recriando cada vez mais, né? Certamente, né? E até dentro da Emerald mesmo, Caio, ou de outras empresas que você conhece, né? Quais assim, destaques em inovação para mineração que você conhece, ou pode trazer da própria Emerald, mas que você conhece no mercado? Eu acho incrível a tecnologia. Eu vou falar da KPI, que eu conheço. Apesar de eu estar hoje como desenvolvedor de negócios, trabalho com geofísica, prospecção mineral e geotecnia, que é o meu business hoje, eu fui criado no planejamento. Então, eu passei diversas minas em planejamento de mina, de curto, médio e longo prazo, estratégico, avaliação. E o que eu achei incrível foi quando eu tive a oportunidade de ir numa reunião da KPI, para ter um convite do Douglas Alegre, grande amigo meu também. Muito obrigado, Douglas. Um grande abraço para você. E é interessante que a tecnologia deles, eles usam o planejamento estocástico, que é algo que veio lá do petróleo, é algo que nós não tínhamos utilizado para mineração. Inclusive, a geofísica, ela é muito forte no petróleo, que é algo que eu trabalho hoje. Então, a ideia é nós trazermos mais a geofísica para dentro da mineração, que ajuda muito. Mas falando um pouco da KPI, né, o planejamento estocástico que eu vejo deles é puramente inovador. Até então a gente fazia os planejamentos determinísticos, né? Eu não vou falar que eu não sou expert, quem é expert é o menino lá. Mas o planejamento determinístico ele não leva a variabilidade de um modelo de blocos com um teor, alguma outra variável geometalúrgica, e isso traz uma maior aderência à realidade quando nós formos fazer um projeto, uma utilização de cava, um sequenciamento de mina, uma entrega de um orçamento. Então, é trazer o mais próximo da realidade essas questões. Inclusive, pegando até um pouquinho do gancho aqui, sobre o simpósio de geometalurgia, parabéns a toda a equipe organizadora, até os meus orientadores, né, o Pedro Campos e o Douglas Mazin. Obrigado a vocês dois, assim, foi incrível aquele simpósio. E o quão incrível, tiveram vários trabalhos nesse simpósio. Foi maravilhoso. E trazer essa questão da variabilidade, trazer essa questão de integração de cadeia, integração de mina, usina, porto, produto final, que é justamente a geometalurgia, é algo incrível. É algo que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, eu destacaria, por eu ter vivência no planejamento, eu destacaria a KPI com essa tecnologia inovadora. Claro que realmente eu vejo também que a Emerald, já falei demais da Emerald aqui, né? Vejo que a Emerald também tem uma tecnologia, tem uma tecnologia incrível. Uma tecnologia incrível. Quando eu vi pela primeira vez, foi até interessante, vou fazer um adendo aqui. Quando eu vi a tecnologia da Emerald pela primeira vez, eu estava tentando trazer ele para dentro da empresa. Eu estava na CSN na época. E aí eu fiz uma sabatina no pessoal lá da Noruega. Eu falei, não, o que é isso aqui? O que foi isso? O que é aquilo? Eu acho que de tanto sabatinar os caras, eu ver que, caramba, isso é diferente. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Não existe.
né? Uma tecnologia tão inovadora que faz modelamento geológico utilizando inteligência artificial. Ou seja, você não tem ninguém desenhando o modelo. O modelo é feito por uma inteligência artificial através de machine learning. Então, eu fiquei maravilhado até que e eles viram meu brilho no olho e falei, Caio, nós queremos você, vem para cá. Foi feita a proposta e hoje eu estou na Emerald representando eles aqui no Brasil. E é fantástico, né? Fantástico, John. Mas é isso. Uhum. Continuar, Outra eu não paro tecnologia de que... falar. Não, pode ficar falando, porque tranquilo. Tecnologia que eu acho que ainda me surpreende, eu conheci ela em 2007, mas a partir daí ela só fez evoluir, foi a modelamento implícito, né? O modelamento implícito, quando surgiu, achei aquilo fantástico. Aí até teve uma discussão, vai tirar o emprego do geólogo. Eu falei, meu amigo, não, jamais vai tirar o emprego do geólogo. O geólogo tem que aprender isso aqui para poder utilizar o que ele tem de melhor, que é o conhecimento dele. A ferramenta vai ser a ferramenta. Vai... pode até automatizar e reduzir o tempo de trabalho dele no modelamento, mas ele vai ter mais tempo para analisar. Eu já vi geólogo cortando 6 meses cortando perfil, cara, fazer modelo. Entendeu? Então, o modelamento implícito, para mim, foi uma das grandes evoluções assim, de mineração dos últimos tempos. Como você falou, planejamento estocástico também, né? Eu ainda que todo congresso que eu vou, eu vejo lá quando alguém fala modelamento implícito, eu vou conversar para saber as novidades, sempre tem coisa nova, é impressionante. Bacana. Hoje você me fez lembrar aqui a questão do medo, né? As pessoas às vezes têm medo da tecnologia. Então eu faço um comparativo quando o Barão de Mauá, ele iluminou o Rio de Janeiro pela primeira vez lá em 1800 alguma coisa, ou 1900, no início do século, os acendedores de vela ficaram com medo de perder seus empregos, mesmo que a eletricidade trouxesse bem-estar, uma qualidade de vida melhor, você não precisaria ter um trabalho agora de subir nos postos, mas precisaria de outros trabalhos, né, de manutenção, desenvolvimento das lâmpadas, etc. Então, não adianta. A tecnologia realmente dá um medo, às vezes a gente fica assustado, fala, nossa, o que é isso? A gente vê um chat GPT funcionando, escrevendo sem parar, corrigindo um e-mail, corrigindo alguma coisa ali, e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Às vezes assusta, mas assim como assustavam aqueles acendedores de vela, lá no início do século retrasado, no fim do século retrasado, né? Então, assim, pegando o gancho com o que você disse, que o geólogo fica um pouco receoso de perder o emprego, mas não perde nunca. Ainda que venham inúmeras inteligência artificial, tem que haver a interface humana, a interpretação humana por trás disso. Né? Certamente, vejo hoje em dia cada vez mais a utilização de software para questão de planejamento, que até eu falo muito disso, a gente precisa de, quando tem uma exigência, por exemplo, da ANM ou de algum outro órgão, precisamos provar, né? Eu quero que prove dessa forma. Às vezes, quando eu vejo uma exigência que não utilizou um software, alguma coisa, eu fico pensando pelo lado da ANM, como é que essa turma vai avaliar? Então, eu sempre fico pensando na visão do cliente mesmo, se eu fosse avaliar, o que é que eu queria ver? O máximo de detalhe, o máximo de coisas visuais mesmo, acho que é o mais importante. Não, perfeito, muito bem colocado. E a tecnologia está aí para isso, né? Para nos dar detalhes, para nos dar mais coerência com o modelamento. E é uma coisa interessante, olha só que interessante isso daqui. Hoje, o levantamento que é feito pela Emerald, de eletroresistividade, ela é feita por helicóptero, né? Então tem que ter um helicóptero tripulado, tem que ter um piloto sobrevoando uma área com um aro de 40 metros de diâmetro, é grande pra caramba, e fazer um levantamento com um voo baixo, voo de 20, 30 metros de altura. Nós estamos fazendo teste de drone. Para fazer com o drone é gigante, é do tamanho de uma sala uma sala aí de 4 por 4 metros aproximadamente, uma sala grande. Agora, a questão é, esse aro que é 40 metros, ele teria que reduzir. E é isso que nós estamos desenvolvendo junto com uma empresa da Noruega. Já estamos tendo resultado. Muitos clientes já estão perguntando para a gente, Caio, mas aí, e o drone? Como é que está? Até passar spoiler logo para vocês aqui, está indo bem, já temos bons resultados dos drones. E o mais incrível, Johnny, que é isso que você estava dizendo aí. Apesar da gente ter um aro de 40 metros de diâmetro, e hoje esse aro está na casa de
7,5 a 8 metros de diâmetro, ou seja, nós reduzimos drasticamente o tamanho do aro, que é um anel geofísico que emite as ondas eletromagnéticas, reduziu drasticamente e os resultados melhoraram. Olha só que incrível, nós conseguimos, nós queremos conseguir até o ano que vem, né? Tirar o operador do helicóptero, então um helicóptero não tripulado, mais seguro. Nós conseguimos reduzir o tamanho do aro, ou seja, mais fácil de mobilizar, mais fácil de levar para um lugar, para o outro, descer, fazer pouso. E terceiro, você ter resultado melhor. Então, a tecnologia, a inovação, é justamente isso, você melhorar em todos os aspectos, em todas as cadeias, né? Ter resultados melhores, fazendo mais rápido, fazendo com menos, utilizando menos recursos. Então, tudo isso é o que traz a luz da verdade da tecnologia, o que ela traz de verdade para nós, né? Não é medo, não precisamos criar esse alvoroço de medo, assim, como é criado muitas vezes. Exato. Falou bem agora, nesse papel, que é a próxima pergunta, seria a questão de pesquisa e desenvolvimento, né? Inovação na mineração. Como é que você vê que as empresas estão tratando esse assunto hoje? João, eu vejo assim de forma positiva. Quando eu comecei na mineração mesmo, lá em 2011, 2010, 2011, ainda carregava aquele aspecto de antepassados, né? Eu vejo que a mineração, eu não gosto muito de dizer isso, alguns concordam, outros discordam, mas eu vejo que a mineração, apesar de hoje estar muito mais aberta à inovação, muito mais com mente aberta para trazer novas tecnologias, no passado, quando eu falo no passado, eu estou dizendo há 10, 15, 20 anos atrás, não era tão aberta como outras áreas são, né? Então, visto que nós estamos dizendo aí, a KPI está trazendo tecnologias do petróleo para a mineração. Nós, da Emerald, estamos trazendo tecnologias, a geofísica, que é muito utilizada no petróleo, para a mineração. Não estou dizendo que nós estamos atrasados, mas poderíamos estar melhor, né? Agora, pergunta, de fato, como que as empresas estão desenvolvendo P&D? Como que elas estão fazendo isso? Eu vejo que estão fazendo muito bem, podem melhorar. Essa relação indústria-universidade, que sempre foi falada, sempre foi comentada, eu sinto que agora está cada vez mais forte. Eu vejo muitas pessoas, muitos engenheiros, muitos até coordenadores, gerentes, fazendo mestrado profissional, doutorado. Então, trazer essa aproximação da academia junto, da universidade, a academia junto com as empresas, a indústria, através também de startups, isso é incrível, cara. E destacando até um trabalho muito bacana que está acontecendo, que acontece aqui em Belo Horizonte, através do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Eles têm o Mining Hub, que é o hub de inovação da mineração. É uma iniciativa maravilhosa, onde tem várias startups, vários trabalhos, várias pequenas empresas, e eu penso que a indústria, ela deveria, se porventura a sua empresa, quem estiver nos ouvindo aqui, não está afiliado ao Mining Hub, vá lá, converse com o pessoal, entre no site, porque eu tenho certeza que essas startups, elas podem entregar muito com um custo muito baixo. Que foi justamente como a Emerald nasceu. A Emerald é de 2009, né, nascida lá na Noruega. Então, de 2009 até 2019, ela era filiada, ela era uma startup ligada ao NGI, que é o Instituto Geotécnico da Noruega. Hoje ela se tornou independente, mas ainda a gente tem a relação com o NGI, né? Nós estamos independentes porque somos uma empresa, de fato, consolidada no mercado, atuamos em todos os continentes do mundo, vários países, mas esta relação, ela tem que continuar, ela tem que permanecer. E é muito bonito de se ver, porque o trabalho que o pessoal desenvolve aqui no Mining Hub, parabéns também, o pessoal está todo envolvido, juntamente com o IBRAM, desenvolve a inovação na mineração. Então, parabéns para todos que estão envolvidos nos projetos de trabalho do Mining Hub. A gente já conversou também com o Leandro na Expo IBRAM, realmente é muito bacana lá. E Caio, acho que com certeza você é conhecedor de uma figura chamada Kashi Sirinanda, né, que é o futurista aí, doutor da mineração, digital e transformação. Aí, e nessa linha, né, como é que você observa assim, as tendências futuras de inovação na mineração nessas próximas décadas aí? Nossa, Johnny, essa acho que é uma das perguntas mais difíceis do planeta Terra. Para responder, assim, eu vou pegar uma citação de um outro autor. O nome dele é Yuval Noah Harari. Ele escreveu 2 livros que eu gosto muito. Um deles é 21 Dicas para o Século XXI, e o outro livro dele é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esses 2 livros são incríveis, porque ele fala
desde a concepção humana, que é no primeiro livro, né, de Sapiens, uma breve história da humanidade, como que foi a evolução de nós, humanos, até na condição que nós chegamos hoje. E o 21 Dicas para o século XXI, ele fala assim, como que a tecnologia vai se dissipar, vai se dominar. Agora, como que eu vejo isso, nesse emaranhado de informações, como que eu enxergo? Aí já é uma opinião minha. Eu penso que processos integrados é algo que é o futuro, que precisa ser. A inteligência artificial já tem uma projeção que ela vai ser utilizada em todas as áreas do conhecimento até o ano de 2030. Hoje, me parece que 25% das empresas utilizam em algum processo de inteligência artificial. Daqui 5 anos, eu estou falando 5 anos e meio, né? Já, praticamente todas as empresas não vão conseguir sobreviver sem inteligência artificial e aprendizado de máquina, redes neurais. Então, estou falando de 5. Imagina eu falar de 10 e falar de 20 anos, com uma tecnologia que está crescendo de uma forma exponencial. O que eu consigo enxergar é a integração de áreas. O que seria isso? Vamos, só para dar um exemplo da geometalurgia. Geometalurgia é um dos melhores exemplos. E lá no simpósio de geometalurgia, eu via muitas pessoas falando uma coisa, muitas pessoas repetiram uma coisa muito intrínseca. Mas, gente, eu preciso do apoio do meu gestor, o outro lado da empresa Y. Meu gestor não apoiou muito essa ideia, apoiou no início, mas depois ele desistiu porque não estava dando resultado. Aí na empresa YZ, lá na outra, o meu gestor mudou, aí chegou um outro gestor e não quis saber mais de geometalurgia. E geometalurgia é justamente isso, é você colocar geólogo, engenheiro de minas, o engenheiro de processamento de usina, o cara da arcearia para conversar todo mundo junto. O Mind to Mill aqui, que eu quero saber informações que eu estou colocando de variáveis geometalúrgicas lá no modelo de blocos, lá no modelo geológico, ele vai ter interferência na cadeia toda. Então, vamos pegar esse cara da siderurgia, vamos pegar essa turma aqui, vamos jogar ela aqui dentro, o pessoal do processo de usina, vamos colocar ela aqui junto para montar esses procedimentos de geometalurgia. Então, eu vejo que, ainda que nós estamos evoluindo, mas nós estamos no primeiro simpósio. O primeiro simpósio de geometalurgia foi no ano de 2024. Olha só como que o Brasil, eu vejo que está um pouco atrasado em relação ao Canadá, ao Chile, que já está lá na frente, né? Já tem N simpósio, não tem N congresso, tem N sobre geometalurgia. Então, isso eu penso que vai ser o futuro, a integração de cadeias, como, vou pegar um outro exemplo fora da mineração, Smart Cities, né? Onde tem o caminhão de lixo, já tem um outro lugar que já consegue reprocessar aquele lixo, separar, uma cidade que se limpa automaticamente. Então, enfim, tudo isso, todas as integrações de processo, eu penso que não só é o futuro, mas tem que ser o futuro, porque é algo que realmente a mineração precisa, a cadeia minerária precisa, esse processo produtivo integrado, ele é necessário. Isso já tem sido tentado muitas vezes, né? Tem N empresas, a gente tem inúmeras tecnologias maravilhosas, inclusive a Hexagon, né, que o Gisley, até o Gisley, que é um grande amigo meu, ele sempre fala lá da Hexagon, tem alguns softwares lá que fazem integração de cadeia, a própria Datamine, manda um abraço pro pessoal da Datamine, são grandes amigos meus também, ao Charles, ao Eduardo Neto, Eduardo Cansado, o pessoal todo. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, pessoal. Mas eu gosto muito da Datamine também, uma turma excelente, sou fã deles. Tem também softwares de integração, mas ainda nós não conseguimos enxergar essa integração de fato, utilizando inteligência artificial, machine learning, o processo com que nós não tenhamos tanta interferência humana dentro dele, e trazer isso só como uma interpretação. Nós humanos, nós devemos interpretar e colocar à luz das necessidades que nós temos dentro desse processo. Isso é o mais importante que nós devemos fazer, né? De não ficar lá batendo martelo, apertando parafuso, não é isso que nós, seres humanos, vamos fazer daqui a 20 anos. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, no resumo, eu penso que é a integração de toda a cadeia como um todo, né? Eu espero viver isso, acho que vou viver isso, não é como Não, eu acredito que seja isso mesmo. A gente você falou de acho que algumas fases a gente já tem essa integração, mas terem todas, acho que realmente é o futuro mesmo. Mas, Caio, eu acredito que a gente conseguiria ficar conversando sobre inovação aqui o resto do dia, né? Chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, né? Que conselho, assim, você daria para as empresas de mineração aqui que estão nos escutando, né? Que desejam se tornar mais inovadoras? O que conselho você daria para eles? Johnny, eu creio que seja o que nós estamos vendo. MineHub está aí, uma proposta
incrível, uma iniciativa incrível das pessoas que trabalham lá do IBRAM. Então, empresas que possuem capital de investimento, filiem-se ao IBRAM, sejam associados ao IBRAM, vão ao Mining Hub, sejam filiados ao Mining Hub, financiem projetos de inovação, porque isso gera ganho, né? Tecnologia gera ganho. Outra coisa é continuar os diversos programas de estreitamento entre academia e indústria. Isso é muito importante. E fortalecimento de startups, financiamento de startups, definitivamente é isso que faz gerar inovação. São aquelas, conforme a gente tinha dito lá na década de 70, 80, tinha muitas aquelas empresas de garagem, lá em Seattle, nos Estados Unidos, né? A Microsoft era uma empresa de garagem, o próprio Steve Jobs, todas essas empresas grandiosas, inovadoras, elas começaram pequenas mesmo. Então, fomentar esses pequenos, grandes empreendedores, que eu posso chamar de empreendedores, mas são gênios das startups. Inclusive, eu venho de uma, né, que é a Emerald. Ela nasceu startup, apesar de hoje já ser uma empresa consolidada, mas ela nasceu startup. Entre 3 pessoas, 3 fundadores que desenvolveram as redes neurais, desenvolveram os algoritmos de inteligência artificial. Então, fomentem isso. Motivem aos engenheiros, aos técnicos a melhorarem cada vez mais, a fazerem mestrado, doutorado, desenvolver mais tecnologia, porque isso é incrível. E uma coisa muito importante, a academia é onde nasce tudo, né? Voltar ali na academia, voltar nas escolas, nas universidades. Nós temos que valorizar e prezar as universidades, que lá nasce muita tecnologia, muitos artigos incríveis. E eu tenho, assim, uma gratidão enorme por todas as universidades que eu passei, ao FOP, né, a Escola de Minas de Ouro Preto, ao FMG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, ao ENGA, onde eu pude lecionar, tive o grande privilégio de ser professor lá. Então, agradeço todas as universidades que, direta ou indiretamente, me moldaram, me fizeram o que eu considero hoje um grande profissional, graças a todos os mestres que eu tive na minha carreira. Então, valorizem essas pessoas, valorizem os professores. Eu penso que isso é definitivamente muito importante para nós termos cada vez mais tecnologias e inovações no nosso país. Beleza, Caio, muito obrigado novamente pela sua participação e deixe os contatos da Emerald, né, que é para o pessoal que está assistindo entrar em contato. Perfeito. Tem o meu, eu não sei se teria como colocar na legenda aí. Colocar na tela, você fala, eu coloco aqui na tela. Perfeito. O meu telefone pode ligar diretamente para mim, tem um WhatsApp, é 38, o código de área, 99114-0314, e meu e-mail corporativo é cctb, que é Caio César Teixeira Barbosa, né, a sigla, cctb@emrld.no, que é o resumo de Emerald, né? Então é isso, pessoal. Johnny, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho incrível. Obrigado a Zélia que intermediou essa nossa conversa aqui. Fico à vontade para futuras oportunidades para a gente conversar também. Espero te encontrar lá na Exposi Branco. Caso você esteja aqui uma semana antes, no dia 5 de setembro, está mais do que convidado para estar presente no lançamento do livro, juntamente lá com todos os participantes. Então, cara, uma gratidão enorme que eu tenho. Continue esse trabalho fantástico que você está fazendo. Muito obrigado. Ok, a gente que agradece. E, pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, né? Empresa de engenharia que trabalha desde a coleta de pré-requisitos até o projeto final, utilizando tecnologias como GeoScan, radar e muito mais. Acesse o site atobin.com. A Ígnea Consultoria em Meio Ambiente, em mais de 10 anos no mercado, está líder no mercado, então, fazendo consultoria ambiental, pesquisa mineral, gestão de processos minerários. É o site igneabr.com.br, saiba mais. E também a minha empresa de consultoria, né, a Mino Mine Innovations, trabalho com planejamento de lavra, modelamento geológico, muito mais. Mande um e-mail aí para johnny.lima@gmail.com e tenha seu plano aí muito bem executado, tá? Caio, novamente, muito obrigado e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.